Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos juntos novamente. É um motivo de grande alegria, todas as sextas-feiras, compartilharmos esses momentos tão importantes, tão abençoados, e faz com que nós nos colhamos aquelas energias salutares de amor que Deus e Jesus nos dá por misericórdia e por amor. Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão a todos vocês por mais esse encontro dessa sexta-feira. Nós gostaríamos também de agradecer a todos os grupos, mais uma vez, né? Todos os grupos do Reino Unido, os grupos dos Estados Unidos, do Brasil, aos diversos grupos do Facebook que estão conosco, a Web Rádio Fraternidade, a TV Secal e a todos que, direto ou indiretamente, estão contribuindo para a realização desse trabalho. Então, nós só temos que agradecer a todos vocês, a Deus, a Jesus, por esses momentos abençoados. Vamos lembrar mais uma vez que quem desejar colocar a água para fluidificar, para que tomar aquele remedinho durante a semana, para nos fortalecer física e espiritualmente. Então nós vamos nos preparando com muita tranquilidade, com muita paz, para nós fazermos a nossa oração de abertura. E hoje eu gostaria de pedir permissão para vocês, para a gente fazer o Pai Nosso. Pai Nosso como oração inicial. Eu gostaria de salientar que o Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou, que está em Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, se tece considerações a respeito do Pai Nosso e diz o seguinte: é o mais perfeito modelo de síntese, precisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade, sobre forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido de coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la a intenção de alguém é pedir para outrem o que se pediria para si mesmo. Então é evidente que nós podemos fazer oração de diversas formas, mas o importante é que lembrar que deve ser sempre de coração e não só de boca, porque o de boca não tem valor algum. Então é quando nós nos conectamos com Deus. E eu gostaria então de pedir a todos vocês de bastante concentração, de bastante ligação com o nosso Pai Criador, com Deus, com Jesus, para fazermos o Pai Nosso juntos nesta ocasião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, queridos amigos, queridas amigas, hoje nós temos aqui de retorno, com muita alegria e satisfação, nós recebemos novamente o Álvaro Mordecai, que vem nos presentear com a palestra As 10 Pragas do Egito, à luz da doutrina espírita. Então, vamos aproveitar muito esse ensinamento do nosso Deus, com muita alegria nos nossos corações. É com você, Álvaro, fique à vontade. Olá, seu Pedro, a todos que nos assistem. Uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto tão especial. A gente vai falar das 10 pragas do Egito à luz da doutrina espírita. E nós observaremos que utilizaremos um livro para traçar um paralelo, mas um paralelo que nós perceberemos com cuidado e reflexão que caminham de mãos dadas. Isso se dá em função da filosofia que nós encontramos em torno da pergunta 626 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona os espíritos superiores e, assim, pergunta a ele: só por Jesus
foram reveladas as leis divinas e naturais, antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição tiveram os homens? E os espíritos superiores, no livro dos Espíritos, respondem: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Por toda a parte encontram-se escritas as leis divinas, porque elas se manifestam e regem o cosmos através do fluido cósmico universal. Desde os séculos mais longínquos, todos aqueles que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e ensiná-la. Logo após, os espíritos dizem: estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-la, logo que a quis procurar. Todo aquele que observa as leis da natureza, que observa macrocosmicamente ou microcosmicamente, ou seja, analisando as leis que regem esse universo. Platão obtém um conceito de que as mesmas leis, em conformidade de como é questionado por Kardec, que obtém leis naturais e leis divinas dentro do questionamento da mesma pergunta, elas se confundem, pois ambas partem do fluido de pensamento divino e manifestam-se tanto no material quanto no espiritual. Dessa forma, o que nós estamos compreendendo? Que se nós lançarmos um olhar à natureza ou à história da humanidade, nós encontraremos escritas essas leis e manifestadas como aquele que rege, como código que rege toda a caminhada da humanidade. E essa é a proposta. A gente vai olhar para as 10 pragas do Egito que se encontram descritas no livro de Êxodos, na Bíblia hebraica, no segundo livro do Antigo Testamento, e nós vamos fazer esse paralelo, procurando enxergar as leis divinas, decodificando isso através dos simbolismos, colocando à luz da doutrina espírita e fazendo caminhar lado a lado com a obra há 2000 anos. Então, é um desafio um tanto quanto interessante, e nós vamos trabalhar esse desafio, nós vamos trabalhar essa proposta, e ela vai ser compreendida no decorrer das pragas do Egito. Então, nós encontramos o povo de Israel obtendo a escravidão por mais de 400 anos na terra do Egito. A escravidão aqui, como todos os textos da antiguidade, como em geral, principalmente os textos bíblicos, nós encontramos história, nós encontramos leis divinas, nós encontramos a letra narrando passagens que obtêm o intuito de que nós busquemos o seu espírito por detrás dessa letra. Assim, a escravidão do Egito significa que os nossos espíritos, entendendo o simbolismo, se colocam na posição de, através dos hábitos, nos tornarmos escravos do nosso próprio espírito, através de desenfreadamente alimentarmos uma paixão, e essa paixão cria, vamos assim dizer, como nas palavras de Emmanuel, cria guilhões, cria algemas fluídicas que nos prendem a uma condição de imoralidade, de imperfeição. Então, muitos de nós, em tantos aspectos, ainda somos escravos no nosso Egito íntimo. E aqui o Egito, ele não está sendo colocado no livro de Êxodos simplesmente como um local físico. Porque quando nós lemos no livro de Êxodos, está sendo colocado o Egito como o local de maior impureza espiritual do mundo. Quando nós lemos Emmanuel, capítulo 7 do livro
capítulo 4, perdão, do livro A Caminho da Luz, nós enxergamos e entendemos o Egito e os egípcios como sendo o povo dentre as raças adâmicas com os menores débitos para com as leis divinas. Ou seja, existe aqui uma antítese? Não. Existe a necessidade do entendimento de que, dentro do livro de Êxodos, nós estamos trabalhando com símbolos. Ou seja, nós descemos ao nosso próprio Egito, alimentamos as nossas paixões, elas tomam controle sobre os nossos espíritos e assim, por longos milênios, séculos, tantas vezes nos tornamos escravos do nosso Egito pessoal. Assim, nos tornando escravos, mas obtendo a certeza de que, apesar de podermos alimentar através do nosso livre-arbítrio as nossas escolhas e talvez até mesmo essas escravidões fluídicas, escravidões espirituais, nós encontramos-nos também sendo regido por outras leis, como a providência divina, a lei de causa e efeito, a lei do progresso, e é sobre isso que nós falaremos hoje. A primeira de todas as pragas do Egito conta que depois de todos esses 400 anos aproximados de escravidão, um grande missionário nasce na terra do Egito, Moisés. E ele estaria incumbido de libertar o povo de Israel. Aqui, Moisés, no nosso microcosmos, no nosso espírito, vai fazer o papel de consciência, de nos recordar de quais são os nossos propósitos, como nós devemos agir e o porquê nós estamos aqui, encarnados na Terra. O faraó vai fazer o papel do rei, o papel daquele que lidera todo o processo vicioso. O Egito, aonde nós nos colocamos na condição de escravos por mal utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Moisés iria então ao faraó e diria: liberte o povo de Israel. O povo de Israel possui uma grande missão para com o mundo. E assim não seria libertado. Moisés diz: uma grande praga irá acometer o Egito. Se você não libertar o povo de Israel, você vai encontrar uma grande praga. A primeira de todas as pragas, dam, sangue. As águas do rio Nilo, as águas dos potes, as águas de todos os lugares do Egito se tornam sangue durante 7 dias. Mas nós sabemos que, de acordo com a ciência, ninguém pode viver 7 dias sem a presença, sem o consumo da água. A gente precisa beber água. Se toda a água se tornou sangue, como viveriam? E aqui conta o Midrash, contra a explicação mais aprofundada da tradição oral do povo de Israel, que o faraó manda perfurar poços próximo ao rio Nilo. E nesses poços que foram perfurados, dali saía água que não havia se tornado sangue. Qual é o simbolismo de tudo isso? Como nós entendemos? Nós entendemos que quando nós mal utilizamos o nosso livre-arbítrio, e assim nos tornamos escravos de algumas condições ainda correlacionadas às nossas imperfeições morais, nós estamos plantando, mas nós iremos colher, nós iremos encontrar os resultados. Dessa forma, a água se tornar sangue significa que aquele que está vivendo no Egito, os egípcios, deveriam então mudar a sua rotina para que, se antes encontrassem nos potes de sua casa a água que podiam beber, a água que podiam se banhar, se encontravam no rio Nilo uma fonte que é necessária para a manutenção da vida, agora já não encontravam mais. Eles deveriam mudar a sua rotina. Toda vez que necessitavam de água, deveriam correr, se dirigir até esses poços que foram perfurados pelo faraó. Então nós, quando nos tornamos escravos e começamos então a colher os efeitos dos nossos vícios morais, o primeiro grau que está sendo proposto é a mudança da rotina. Então vamos supor que eu vim
aqui fazer essa palestra com o seu Pedro, e nós trabalhamos muito tempo dentro do Espiritismo juntos, nós somos bons amigos, e nós entramos em uma discordância em algum aspecto. Ao invés de nós sermos humildes e um ouvir ao outro e sermos indulgentes, o que ocorre? Nós nos colocamos na posição, quer dizer, eu me coloco na posição onde eu brigo com o seu Pedro. Eu brigo com ele e eu não quero encontrar com ele por nada. De repente eu estou andando um dia lá em Londres e quem vem na mesma calçada que eu? O seu Pedro. E eu falo, ai, quer saber? Eu não quero enfrentar a minha imperfeição moral agora. Deixa o meu orgulho aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou cruzar de lado de rua. Eu vou mudar a minha calçada, porque assim eu nem encontro com ele. Ou seja, eu mudo a minha rotina no plano físico em função de uma imperfeição moral. E é isso que vai acontecer com o senador Publio Lentulus no livro Há 2000 anos. Porque o senador Publio Lentulus, ele obtinha na sua consciência, que aqui foi representada por Moisés indo até o faraó, ele obtinha na sua consciência a certeza dos caminhos que ele deveria seguir, a conduta espiritual, a conduta moral que ele deveria tomar. Por quê? No começo do livro, Emmanuel narra um sonho onde ele enxerga espíritos envoltos em péplos de luz, ele enxerga espíritos de uma alta envergadura moral e que eles lhe dizem que ele havia sido o seu bisavô. E como seu bisavô, ele havia cometido uma série de equívocos, uma série de erros para com as leis divinas, para com aqueles ao seu redor. Ele teria sido um déspota e ele tinha suas mãos sujas de sangue, mas aqueles espíritos que estavam ao seu redor iriam alguns encarnar junto dele para que ele pudesse então reparar a sua jornada, a sua conduta espiritual. Então, no íntimo de sua consciência, ele sabia quais os caminhos que ele deveria seguir. Ele conta isso a Flamínio Severus, um outro senador romano, o melhor amigo de senador Publio Lentulus, e ele conta isso como uma lembrança desse sonho. Ou seja, ele entendia o que ele estaria passando no íntimo de sua consciência. Ele recebe, então, vamos assim colocar, a primeira praga do seu Egito. A primeira condição, o primeiro efeito pela má utilização do seu livre-arbítrio. Assim, a causa, que foi a má utilização do seu livre-arbítrio e não um castigo divino, vai trazer as expiações, as duras provas que ele encontraria na sua vida. E qual é a primeira das provas que ele encontra? A sua filha, Flávia Lentulus, ela, que era uma jovem menina, ela recebe um monte de chagas em sua pele. Nós imaginamos que isso seja a hanseníase. E a ciência da época não podia curar a hanseníase. Assim, da mesma forma que propõe o entendimento do símbolo da primeira praga do Egito, os egípcios terem que desviar a sua rotina para então irem buscar água. O senador Publio Lentulus, em função do seu orgulho, em função dos seus equívocos em outra encarnação, ele recebe a sua filha, naquele momento, ainda um tanto quanto adoentada, mas ao invés de ele obter a humildade que deveria obter o faraó e libertar o povo judeu, ou seja, libertar o seu próprio espírito das suas imperfeições morais, do seu Egito pessoal, que você se colocou cativo, o senador Publio Lentulus, ele diz, a culpa de que a minha filha está doente são dos escravos fétidos que vêm de todos os lugares de Roma, de todos os locais do Império Romano, trazendo suas doenças, e assim a minha filha, ela está doente, não porque eu tenho que refletir sobre mim, mas ele terceiriza a culpa e fala, a culpa é dos outros, a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com o que está se passando na minha vida. Ele cristaliza o seu orgulho e, assim como o faraó, ele não permite que o seu espírito seja liberto do egoísmo e do orgulho. O faraó também não iria permitir que o povo de Israel, então, fosse liberto. Assim,
Mais uma vez, após essa praga, iria Moisés caminhar até mais uma vez o faraó, a consciência indo até o centro de todas as prisões fluídicas que nós vivemos e diz: liberte o povo de Israel, liberte o seu espírito desses vícios. E o faraó iria dizer: eu não vou libertar, eu não vou libertar. Então, dessa condição, iria então Moisés informar que outra grande praga iria acometer o Egito. A segunda grande praga, Tzfardea, rãs. E o que tem a ver? Diz o livro de Êxodos que as rãs infestaram os quartos, as cozinhas, as panelas, os fornos, todos os lugares do Egito estavam repletos de rãs. E qual é a diferença da primeira praga para a segunda? Que na primeira, como ainda estamos no início, a dor, como não foi ouvida como potencialidade da alma, como sugere Leon Denis, no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, ela aumenta. Ela aumenta para que o nosso espírito, refletindo sobre os efeitos de uma causa, mais uma vez, a má utilização do livre-arbítrio, que nos colocou na condição de escravos das nossas próprias paixões, essa dor aumenta. E por que a praga das rãs, elas seriam mais fortes, seriam uma dor mais forte? Porque se antes os egípcios podiam só apenas mudar o seu caminho para buscar água, agora, diz o livro de Êxodos, as rãs encontravam-se nos quartos, na sala. Imagina, você vai sentar no sofá da sua casa, tem uma rã, e você tira essa rã, mas tem um monte de rãs e elas ficam coachando. E coachando, elas ficam constantemente em sua cabeça te alertando como uma potencialidade de que você deve refletir sobre os seus atos e mudar assim a sua atitude, libertar-se das suas imperfeições morais para que o efeito das pragas, o efeito do seu futuro, o efeito no seu futuro possa ser modificado. Ou seja, aqui a dor aumentou. Na vida do senador Publio Lentulus, nós encontramos ele na seguinte condição. Primeiro, ele encontra sua filha adoentada, necessita mudar de Roma, de acordo com a primeira praga, para a terra de Israel. Ele muda fisicamente, como eu usei o exemplo de mudar de uma calçada para outra. Ele muda fisicamente de local, ele que vivia em Roma, agora teve que mudar para Israel em função do clima, para a Palestina em função do clima, que estaria, segundo a ciência da época, em melhores condições de que a sua filha tivesse, quem sabe, uma melhora, e ele chega em Israel. A água, ela é fria, o sangue, ele é quente. O simbolismo diz, na primeira praga, que nós, no dia a dia, vamos perdendo o calor da servidão para com Deus. E por isso, nós entramos em erros na nossa vida. Na segunda praga, nós falamos, está escrito no livro de Êxodos, que os sapos encontravam-se nos fornos. Aqui o sapo é frio, o forno é quente. Nós devemos obter, sim, o cuidado de manter a energia, de manter o calor no dia a dia, quando nós estamos servindo a Deus, e lembrarmos que quando estamos trabalhando, também estamos em contato com o divino. E assim, nós devemos nos manter aquecidos, mas cuidado, porque aquecimento demais é perigoso e nós podemos nos tornar fanáticos quando colocamos muita energia. Se antes nós perdemos na primeira praga energia, na segunda nós vamos ver o senador Publio Lentulus colocando muita energia na sua atitude. Quando ele desce na terra de Israel, ele é recepcionado por guardas, por centuriões, ele é recepcionado e iria então caminhando a cavalo até Jerusalém, onde ele seria recebido por Pôncio Pilatos, segundo a narrativa de Emmanuel no livro Há 2000 anos. Mas nesse caminho, um jovem menino, ele de nome Saúl de Joras, pega uma pedra e ele provavelmente estaria envolvido com os zelotes e ele acreditava em uma luta física para que Israel pudesse ser libertado do jugo romano, e ele vê um senador vestido com
roupas de um nobre, de alguém do alto escalão do Império Romano, com guardas ao seu redor, e ele, escondido, lança uma pedra no intuito de acertar o senador Públio Lentulus. Mas essa pedra desvia e acerta o rosto da esposa do senador Públio Lentulus, Lívia Lentulus. O senador Públio Lentulus manda com que aqueles soldados pegassem aquele jovem e iniciam a espancar ele e a sua esposa, que provavelmente é um daqueles espíritos envoltos em péplos de luz, uma missionária ao seu lado. Ela, quando vê o excesso de agressividade para com aquele jovem, ela diz: basta, basta, senador, basta que estejam espancando esse menino. Mas o senador, ele era escravo do seu orgulho, da sua arrogância, ele ainda estava no seu Egito pessoal, e ele não podia deixar com que aquela punição fosse apenas aquilo. Ele age com excesso de calor, como propõe a segunda praga do Egito. E assim, no excesso do calor, ele diz: eu condeno esse jovem às galeras, o pior de todos os castigos que poderia receber alguém dentro do Império Romano. Porque, além de escravo, teria uma morte extremamente dolorosa e uma vida extremamente curta quando se tornasse escravo, remando pelos mares, nas galeras romanas. Talvez, dizem alguns historiadores, que muitos viviam apenas alguns dias em extremo sofrimento e, no máximo, chegando a alguns meses de vida. Então, a segunda praga do Egito e a segunda praga na vida do senador Públio Lentulus. E a terceira praga do Egito seria quando o povo de Israel não é libertado e o senador Públio Lentulus também não se liberta do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade, das suas imperfeições. Então a sua consciência o visita. Aqui Moisés vai até o faraó, a consciência, visitando o centro das nossas imperfeições morais e indicando: liberte o povo de Israel, liberte o seu espírito do seu Egito pessoal. E se você não libertar, terceira praga do Egito iria acontecer. E a terceira praga do Egito, Quinim, piolhos. Os piolhos iriam infestar todo o Egito. Eles estariam em todos os lugares, atacando todas as pessoas. E aqui a dor aumentou. A potencialidade da dor, ela é mais forte, porque o seu espírito não havia ouvido. Diante das vicissitudes em que se encontrava, o ideal, a consciência de libertarmos-nos do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio orgulho. E por que o quinim, os piolhos, eles são muito mais fortes do que os sapos? Porque se os sapos estavam coachando e antes o incômodo era sonoro, eu sei que o perigo está do meu lado, eu sei que o incômodo está do meu lado, mas eu ouço apenas. Agora, os piolhos, eles mantêm-se em profundo contato com o ser humano. Eles ficam na cabeça e coçam o tempo todo. Ou seja, a dor, ela está aumentando como potencialidade para despertar o seu espírito. E como acontece na vida do senador Públio Lentulus? Joana de Ângeles diz que o ciúme, ele é como um piolho, que ele fica na cabeça o tempo todo, ardilosamente incomodando. Então aqui, o senador Públio Lentulus, ele chega até Jerusalém. Quando ele chega até Jerusalém, ele é recebido por Pôncio Pilatos, que manda preparar um banquete. E Pôncio Pilatos, depois daquela refeição, junto com outros personagens, entre eles Fúlvia, uma mulher que conhecia anteriormente o senador Públio Lentulus e Lívia Lentulus, e ela possuía uma inveja tremenda de Lívia Lentulus, que era uma dama no sentido moral. Ela era uma flor dedicada, uma missionária no planeta Terra e na vida do senador Públio Lentulus. Ela tinha muita inveja. E durante a caminhada no jardim do palácio de Pôncio Pilatos, o senador Pôncio Pilatos, começa a realizar investidas contra a Lívia. A Lívia era uma mulher linda, e ele, vendo
que o senador encontrava-se conversando com outras pessoas naquele momento, ele inicia investidas para conquistar Lívia Lentulus. Mas, obviamente, Lívia Lentulus, ela era muito fiel, muito moral, e ela não cede a essas investidas. Mas Fúvia, que era tão invejosa, ela, então, vendo aquilo acontecendo, iria envenenar aquele relacionamento, aquelas tentativas de investida de Pôncio Pilatos contra Lívia Lentulus, para que trouxesse dor e sofrimento à vida do senador Públio Lentulus. Ela conta para ele que o Pôncio Pilatos estava dando em cima de sua mulher, estava realizando essas investidas. O senador Públio Lentulus, como o ciúme que fica na cabeça, como uma chaga, como piolhos na nossa cabeça, corroendo, ele fica com muitos ciúmes. Mas ele conversa com Lívia Lentulus, e Lívia Lentulus lhe diz: não, eu jamais responderia dessa forma. O senador Públio Lentulus, de alguma forma, ele consegue controlar parcialmente aquele ciúme, que vai voltar posteriormente, de forma ainda mais forte. Porque ao invés de ele se libertar do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua vaidade, ele faz como assim fez o faraó. Mantém o seu espírito, mantém o povo judeu aprisionado no Egito. Mantém o seu espírito aprisionado dentro de suas paixões íntimas, dentro de seus vícios morais. E assim, vamos para a quarta praga do Egito. Quarta praga do Egito, Arov, animais selvagens. Moisés vai até o faraó, a consciência vai até o íntimo, até o rei de nossos vícios, de nossas imperfeições morais, e diz: liberte o seu espírito, liberte o povo de Israel do seu Egito. E o faraó diz que não iria libertar. Então, Moisés diz: animais selvagens irão invadir como praga no Egito. E aqui, os animais selvagens invadem o Egito e acabam invadindo, segundo diz o livro de Êxodos, os próprios lares dos egípcios. Na vida do senador Públio Lentulus, nós encontramos os animais selvagens também invadindo a sua casa. Por quê? Porque quando ele agride aquele jovem que lançou a pedra e acertou o rosto de sua esposa quando ele estava no caminho para Jerusalém, ele manda que ele fosse aprisionado e enviado às galeras. Naquela noite, quando ele estava aprisionado, passa um grupo de sequestradores de escravos que sequestravam escravos e mandavam os escravos para Roma, para outras localizações, para serem vendidos. Eles eram um grupo de sequestradores e traficantes de escravos. Eles passam, roubam, sequestram aquele prisioneiro que deveria ir às galeras, Saul de Joras, e ninguém fica sabendo. Na manhã seguinte, o senador Públio Lentulus acorda, recebe a notícia que Saul de Joras havia fugido, e ele, então, imagina que ele estava livre. Vem naquele mesmo dia o pai de Saul de Joras, André de Joras, e diz: senador Públio Lentulus, eu soube do que o meu filho fez para você. Eu peço desculpas, eu peço perdão, e eu peço que dê a liberdade do meu filho, eu peço que você liberte ele. Mas o senador Públio Lentulus, que era escravo da sua vaidade, da sua arrogância, do seu egoísmo, ao invés de dizer: olha, o seu filho fugiu essa noite, ele diz: eu não vou libertar o seu filho. Você vai saber o que acontece com aqueles que atentam contra a autoridade romana. Dessa forma, nós encontramos o senador Públio Lentulus não contando a verdade a André de Joras. E André de Joras diz: eu sou um homem importante, eu tenho influência no templo de Jerusalém, e você vai saber o que é ter um inimigo. Ele organiza assim, alguns meses depois, algum tempo depois, depois de algum tempo mesmo, ele organiza um sequestro ao filho do senador Públio Lentulus. Ele, no sentido da vingança, ele pensa: se meu filho foi perdido em função das ações desse senador, eu vou tirar o filho dele próprio, para que ele saiba
para que ele possa entender o que é a dor da perda de um filho. Ele organiza, então, o sequestro, ele paga a escravos que serviam na casa do senador Publio Lentulus, que era muito próxima, nesses dias, ao mar da Galileia. A sua filha, Flávia Lentulus, ela havia sido curada pelo Cristo no encontro do qual não teremos tempo de descrever hoje, no encontro do senador com o Cristo. Ela é curada em função da fé de Lívia Lentulus, e eles estavam prontos para ir embora da terra de Israel e retornar a Roma, quando então o seu filho, Marcos Lentulus, ele é sequestrado por André de Joras, o pai de Saul de Joras, que ele havia condenado as galeras. Então, as feras, entre aspas, invadem a casa do senador Publio Lentulus, conforme nos diz o livro. Caiu, tive um pequeno probleminha na internet, mas já voltamos. Então, assim, a quarta praga do Egito. Os animais selvagens invadem as casas dos egípcios e nós vemos aqui, entre aspas, as feras invadindo a casa do senador Publio Lentulus, que ao invés de poder retornar a Roma, a sua pátria, ele necessita permanecer buscando, procurando o seu filho. Essa foi a quarta praga do Egito. Quinta praga do Egito. As pestes contra todos os animais. Dever. Moisés vai até o faraó, pede para libertar o povo de Israel, ele não liberta, e então são lançadas as pragas das pestes. As pestes atingem todas as enfermidades, todos os animais do Egito, todos os rebanhos são mortos. Mas aqui é interessante, a gente faz uma reflexão. Porque mais à frente no livro de Êxodos, nós veremos que quando o povo de Israel consegue a libertação do Egito e ele está atravessando o Mar Vermelho, o faraó está perseguindo o povo de Israel com cavalos, com camelos, com animais. E aqui nós estamos vendo que todos os animais haviam sido mortos por causa dessas pestes sobre os rebanhos. Como a gente entende isso? A gente entende, segundo nos diz o Midrash, uma interpretação profunda do texto, que todos aqueles egípcios que já haviam entendido que qual o sentido da libertação do povo de Israel, que seria, na realidade simbólica, a libertação do próprio povo, mas eles não se tornaram trabalhadores a favor do povo de Israel, eles obtinham medo das pestes. E as pestes, elas eram anunciadas. Elas seriam sempre anunciadas um tempo antes. Dessa forma, aqueles que eram tementes a Deus tinham medo da consequência dos seus atos, de assim estarem agindo contra o povo de Israel, mas apesar de terem medo das consequências, não trabalhavam ativamente pelo povo de Israel, ou seja, nós, quando temos medo da consequência dos nossos atos, mas não temos força para trabalhar ativamente no bem. Essa é a representação. Eles guardaram seus animais dentro de casa, dentro das suas casas, e assim esses animais não teriam sido atingidos por essa praga que atinge o Egito. Dessa forma, o que a gente entende? Nós entendemos a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, quando questiona Kardec se seria suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura, uma posição segura na vida futura, no mundo espiritual, e os espíritos
Então, os espíritos, Kardec questiona os espíritos, seria suficiente fazer o bem apenas, seria suficiente se abster do mal para obter uma posição segura na vida futura? Não. Os espíritos vão dizer que não. Que nós seremos responsabilizados por todo o bem que deixamos de fazer. Por não termos nos esforçado ao máximo para cumprirmos com o bem. E aqui esse é o entendimento. Por quê? Porque aqueles egípcios que não se esforçaram no bem, mas tinham medo das consequências do que poderia acontecer se eles fossem contra o povo de Israel, eles guardam seus animais. E esses animais vão ser futuramente utilizados para perseguir o povo de Israel. Ou seja, para perseguir o próprio espírito que tenta, então, se libertar do Egito. Nós encontramos aqui na vida do senador Públio Lentulus, nós encontramos ele vivendo com a sua esposa, Lívia Lentulus, já indo também ao encontro do Evangelho. Ela sairia certo dia a convite de sua serva, de sua escrava Ana, que era prima de Simeão e era uma cristã, e lhe contava sobre os milagres de Jesus, sobre as histórias do príncipe da paz na Galileia, e ela que havia obtido a sua filha curada pelo Mestre Jesus, mesmo à distância. Flavinha havia sido curada, ela encontrava-se em profundas amarguras, e ela diz para Ana: eu queria muito encontrar com Jesus. Ana diz a ela: vamos, eu te levo. Eu queria que ele soubesse as minhas amarguras de uma Patrícia que tem o seu filho sequestrado, mas mais do que tudo isso, que vive nas dores de ver o marido dentro de uma robustez, dentro de um egoísmo, dentro de uma dificuldade, dentro de um orgulho extremamente profundo. Então, naquele momento, Ana leva ela, mas ela diz: eu, então, não irei com as vestes de uma patrícia, eu vou me vestir como uma plebeia, como uma serva, e vou com você. Conta Emmanuel que Lívia Lentulus teria ouvido, então, naquele dia, o Sermão do Monte. Quando ela está voltando para sua casa, ela encontra com seu esposo, o senador Públio Lentulus, que o vê naqueles trajes, naquelas roupas de uma plebeia, e diz: como você, uma patrícia, esposa de um senador, está vestida assim? E ela diz que havia ido ao encontro de Jesus, mas ele fala: Jesus é um feiticeiro. Nós sabemos de tantos feiticeiros que curaram em Roma, talvez a nossa filha tenha sido vítima de um feiticeiro, e ele não acreditava que o evangelho devia tocar a sua vida, porque o seu orgulho era muito grandioso. Nesse momento, então, nós vemos os pedir mais uma vez desculpas, porque a internet está falhando bastante. E então nós encontramos aqui o senador Públio Lentulus rompendo com Lívia e se afastando profundamente. O que nós estamos enxergando nessas pragas? As pragas não são os acontecimentos em si, mas a maneira equivocada da qual o senador lida com as vicissitudes. E vamos então para a sexta praga do Egito: dermatose, furúnculos. E aqui, então, Moisés vai até o faraó, pede para que liberte o povo de Israel,
a consciência do senador Públio Lentulus vai até o senador Públio Lentulus e pede a ele que ele se liberte do seu orgulho, do seu egoísmo, e ele não iria se libertar. Então são lançadas dermatoses sobre todas as peles de todos aqueles que habitavam no Egito. E que são dermatoses? Que são furúnculos? São inflamações na pele. Essas dermatoses, inflamação, é tudo aquilo que se torna maior do que deveria ser. A inflamação é quando cresce, vamos assim colocar de uma maneira bem simplória, cresce na pele o tecido, ele tenta ser muito maior do que deveria ser. O orgulho é assim em nossas vidas. Então, o orgulho seria a própria praga de senador Públio Lentulus na sua vida. Ele, então, iria encontrar a maior, talvez, até esse momento, a maior de todas as dores de sua vida. Por quê? Eles se encontravam em Jerusalém. Ocorria naqueles dias a condenação de Jesus, segundo nos conta Emmanuel no livro Há 2000 anos. Jesus havia sido condenado à crucificação. Ana e Simeão, Ana, a serva de Lívia, estava em Jerusalém para a festa de Pêssar, para a festa da Páscoa judaica, e então se encontrando lá nos arredores, sabendo que Jesus havia sido crucificado, ela era cristã, seguidora de Jesus. E ela, sabendo disso, ela pensa, eu preciso falar com Lívia Lentulus. Ela é a esposa do senador. Ela poderia falar com seu esposo, com o senador Públio Lentulus, para que ele intervisse a favor de Jesus e ele, então, não fosse crucificado, não fosse condenado. Ela vai em direção a Lívia, mas a Lentulus, em função da última praga, do último episódio que viveu ela com o senador Públio Lentulus, que ele ficara tremendamente bravo e afastara-se muito dela. Ela pensa, e ele jamais me ouviria. Ele não é Cristo. Ele jamais me ouviria. Então ela decide falar com Pôncio Pilatos. Ela vai até o palácio de Pôncio Pilatos. Sabia que ele a receberia. Ele manda chamar Pôncio Pilatos, mas havia uma reunião de todos os senadores, de todas as autoridades que estavam na Palestina naquele dia. E eles estavam no palácio de Pôncio Pilatos, a incluir o senador Públio Lentulus. Quando Pôncio Pilatos, que era mal intencionado para com Lívia, decide então recebê-la, ele leva ela nos quartos onde ele realizava suas orgias, e ela então fala sobre Jesus. Ele tenta suas investidas contra ela, ela não queria nada, obviamente, e ele então não resolve o problema que ela havia proposto, e ela está saindo do palácio. Quem se depara com aquela cena? Fúvia, a mesma que havia dito lá na terceira praga do Egito, na terceira praga da vida do senador Públio Lentulus, quando ela é envenenada, ela envenena, usa a sua maldade para envenenar com ciúmes o senador Públio Lentulus e dizer que Pôncio Pilatos estava investindo contra sua esposa, contra Lívia. Nesse momento, ela chama o senador Públio Lentulus e diz, olha, você acreditou em mim? Olha de onde ela está saindo. Ela está saindo de um dos seus encontros com Pôncio Pilatos. O senador Públio Lentulus vê aquilo e ele recebe um golpe no seu orgulho e ele se entristece profundamente e ele rompe agora definitivamente no seu relacionamento para com Lívia Lentulus. Eles acabam vivendo no próprio lar, mas nós encontraremos eles 25 anos afastados, um do outro, apesar de viverem dentro do mesmo lar. Aqui, a sexta praga do Egito, a sexta praga, entre aspas, nós vamos entender mais à frente, que ocorre na vida do senador Públio Lentulus. Sétima praga, Moisés, como o faraó não libertava o povo de Israel, determina que caia a sétima praga, granizo. O granizo devasta todos os campos, devasta e traz a fome e a destruição de todas as plantações do Egito. Naquele momento, o faraó, vendo aquilo, decide libertar o povo de Israel, mas quando ele percebe que o centeio, a cevada,
não haviam brotado, e assim não haveria profunda fome no Egito, ele decide manter o espírito, o povo de Israel, ainda aprisionado, escravo na terra do Egito. E o que é o granizo? É a água. O que representa a água? A bondade. Porque a água, ela quando encontra um obstáculo, ela respeita, ela é indulgente e desvia o seu caminho, mas ela nunca cessa de realizar o seu trabalho, de desgastar, fazer com que ela possa sim seguir o seu fluxo normal, o fluxo da bondade. Ela é indulgente, ela é benevolente, ela é caridosa, aqui num sentido simbólico. Então, a nossa sétima praga, riso. Como nós enxergamos na vida do senador Publio Lentulus? O senador Publio Lentulus já havia perdido as esperanças de encontrar, assim, o seu filho Marcus Lentulus, e ele recebe o comunicado de que Flamínio Severus, aquele amigo que ele conversou no jardim de sua casa e contou sobre o sonho, e que havia permanecido em Roma, administrando todos os negócios do senador Publio Lentulus, ele estava prestes a desencarnar. Então ele decide pegar a sua família e ir até Roma. Quando ele chega em Roma, ele é recebido pelos filhos de Flamínio Severus, esse seu grande amigo. E um desses filhos, Plínio Severus, ele iria se apaixonar por sua filha Flávia. Eles iriam se casar. Flamínio Severus, ele iria desencarnar e Flávia Lentulus, em função de ter bloqueado, assim como o gelo, que impediu de que a água fluísse, o senador Publio Lentulus, ele impediu que Lívia Lentulus permanecesse próxima no convívio familiar, educando a sua filha. E ela iria se casar, então, com Plínio Severus, que era um tremendo de um mulherengo, iria fazer ela sofrer durante todo o seu casamento, porque ele jogava, gastava o dinheiro, vivia em festas, em orgias, e aqui nós encontramos a sétima praga na vida do senador Publio Lentulus, que vê sua única filha sofrendo extremamente naquele casamento. Oitava praga do Egito, gafanhotos. E por que a oitava praga do Egito, ela é muito mais forte do que a sétima? Porque os gafanhotos, eles comem os vegetais. Se o granizo havia destruído todos os campos, apenas não a cevada, o centeio e talvez mais outro cereal, agora eles iriam comer tudo. Esses cereais que haviam brotado iriam comer os celeiros, todo o estoque de grãos do Egito, iria comer todo o alimento. E aqui nós encontramos o livro de Êxodos dizendo que todo o Egito permaneceu obscuro, permaneceu na escuridão pela quantidade de gafanhotos que estavam no Egito. Mas o que significa, segundo os grandes rabinos, o Egito permanecer na escuridão? Diz o Talmud que aquele que se alimenta na escuridão, ele nunca se sacia. Ou seja, aquele que não sabe o rumo pelo qual ele alimenta o seu espírito, ele come de todas as fontes, não tem um norte, faz o bem, faz o mal, ora tem propósito, ora não tem, ele não faz com que o seu espírito cresça, ele encontra-se estacionado. Essa é a oitava praga do Egito, e a oitava praga na vida do senador Publio Lentulus vai ser ele, que se encontrava já em Roma e havia perdido o seu grande amigo, Flamínio Severus, havia encontrado a sua filha naquele casamento que trazia tanto sofrimento à vida dela. Ele iria reencontrar Shaul de Joras, aquele jovem que havia sido sequestrado por um grupo de sequestradores de escravos. Eles iriam vender para Flamínio Severus. Flamínio Severus daria liberdade a esse jovem e ele estaria planejando um grande plano de vingança, mas ele também se apaixona pela filha do senador Publio Lentulus, por Flavinha Lentulus. Mas essa praga seria Lívia, completamente entregue ao cristianismo. E ela, que estava abandonada dentro do seu próprio lar, ela recebe a notícia de Ana, sua serva, que nas catacumbas naquela noite estaria
João Cleófas fazendo as suas exortações sobre o Cristo. Ela decide que iria, junto com Ana, ouvir essas exortações nessas reuniões que ocorriam no subsolo de Roma. Ela vai até essa reunião e quando estão ouvindo todos a João Cleófas em lágrimas, os guardas romanos entram e aprisionam a todos que estavam naquela reunião. Todos os cristãos são mandados para uma prisão e eles seriam, no dia seguinte, executados, entregues em uma grande cerimônia para serem comidos pelas feras no circo máximo. Mas o senador Publio Lentulus, ele, que era muito amigo da esposa daquele seu amigo que havia desencarnado, Flamínio Severus, ela o chama e diz: eu encontro no meu leito de morte. E eu andei refletindo sobre os comportamentos de Lívia Lentulus, que antes eu não havia compreendido, que você também não compreendera. E hoje eu entendo que ela jamais te trairia, que ela jamais faria nada e que ela se encontra entregue a um amor verdadeiro a Deus através do Cristo. E ela sugere, recomenda ao senador Publio Lentulus: perdoe sua esposa. E o senador Publio Lentulus, ele diz: eu vou perdoar, mas não agora. Eu vou perdoar mais para frente, porque eu vou receber um título, o maior de todos os títulos do Império Romano, o galardão do Império Romano. E naquele dia, quando ele estaria recebendo o título do galardão do Império Romano, o que seria dado a ele pelo imperador Nero como um presente, o sacrifício de muitos cristãos. Ele, obviamente, não sabia que naquela mesma noite a sua esposa estaria presa naquela cela. E no dia seguinte, quando Lívia percebe que todos iriam morrer, ela diz a Ana, sua serva: troque de roupas comigo. Eu quero morrer como uma serva. Ela, na realidade, entendia que jamais matariam uma patrícia que estivesse com as suas roupas finas, com as suas joias. E então, ela que queria ser um mártir do Cristo, ela troca de roupas com Ana e ela morre na cerimônia que estava homenageando o seu próprio marido como mártir do cristianismo primitivo, dentro do circo máximo. Ana, ela é chamada de lado e ela, então, seria libertada. O senador Publio Lentulus retorna à sua casa, pronto para pedir desculpas à sua esposa, depois de 25 anos, sem nem sequer falar com ela, ou pouco falar. Ela encontra a Ana, que lhe conta toda a história. Aqui ele vivia a 8ª praga de sua vida. E a 9ª praga do Egito seria Rosher, escuridão. E aqui nessa 9ª praga do Egito, a escuridão acometeria por muitos dias o Egito e assim traria muito sofrimento a toda a população. Nós encontramos essa 9ª praga na vida do senador Publio Lentulus, quando Nero já não era mais o imperador e Vespasiano havia assumido como imperador de Roma, e como imperador romano ele iria chamar o seu filho Tito para que ele fizesse o cerco de Jerusalém e dominasse toda a revolta que estaria ocorrendo na Palestina. Mas Tito necessitava de homens de confiança que conheciam bem a região de Jerusalém e a terra de Israel. Então, Vespasiano, que era um amigo do senador Publio Lentulus, chama ele e diz a ele que ele deveria, se fosse da vontade dele, servir a Roma auxiliando Tito. Ele diz que iria, mas não iria sozinho. Pompílio Crasso, um outro senador e seu amigo íntimo, que também conhecia bem a região da Palestina, viajam para Jerusalém para auxiliar Tito, que estava realizando o cerco de Jerusalém. Ali, durante as ofensivas que eles realizavam contra os rebeldes judeus, iria ser sequestrado. Ele iria junto com Pompílio Crasso pelos rebeldes e levado a um lugar escuro, extremamente escuro, e lá apareceria um personagem que lhe diz: senador Publio Lentulus, por quanto tempo eu esperei por esse momento?
era André de Gioras, aquele pai de Shaul, que jogara a pedra, que o senador não havia dado perdão e não havia contado humildemente o que havia acontecido. Ele agora estava como prisioneiro na frente de André de Gioras. E ele diz: seu amigo, Pompílio Crasso, vai morrer imediatamente, e ele é cortado com uma lâmina e morre ao seu lado, mas você vai permanecer vivo para saber o desgosto que eu vivi em toda a minha vida. E tinha um escravo daqueles judeus, e ele tinha um nome romano, Ítalo, e ele lembrava ao senador alguém que ele conhecera em sua vida. Ele lembrava muito uma imagem, mas ele não se recordava exatamente quem era aquele jovem Ítalo. E André de Gioras manda que ele segue o senador Publio Lentulus, ele irá encontrar, da mesma forma que a nona praga do Egito, a escuridão na sua vida. Quando ele é cego por aquele escravo que não queria cegá-lo, e a força realiza com uma lança incandescente a cegueira do senador Publio Lentulus. Entram as tropas romanas, matam alguns daqueles, matando imediatamente Ítalo, que se encontrava com uma lança em sua mão, mas não matam os líderes da revolução, entre eles André de Gioras. Senador Publio Lentulus permanece vivo, mas ainda com prisioneiro, escravo do seu orgulho e do seu egoísmo. O senador Publio Lentulus, ele que queria muito saber quem era aquele jovem romano que era um escravo dos judeus. Queria muito saber quem era, mas ele era orgulhoso e ainda não havia se libertado do seu orgulho, do seu egoísmo. E então, André de Gioras, que seria conduzido a Jerusalém, para Roma, para o desfile das bestas, assim denominado, quando os líderes das revoluções contra Roma desfilavam por Roma para serem humilhados em rua pública, na capital romana, ele não cederia, e mesmo sabendo que André de Gioras sabia quem era aquele escravo, que muito lhe marcara, ele não iria perguntar. Então, nós vamos para a 10ª e última praga, quase acabando a nossa exposição. 10ª e última praga do Egito, Macat Behorot, a morte dos primogênitos. Moisés, mais uma vez, vai até o faraó e diz: liberta o povo de Israel da escravidão. E o faraó diz: não vou libertar. A consciência vai até o senador Publio Lentulus e diz: senador, liberte-se do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. E ele ainda não estava pronto para se libertar. Em função disso, ele encontra mais uma vez, como efeito da má utilização do seu livre-arbítrio e da escravidão do seu espírito para com o orgulho, para com o egoísmo, as mais devastadoras causas, mais devastadoras pragas de sua vida, a sua própria imperfeição, agindo como potencialidade em sua alma, e ele encontraria a 10ª praga do Egito, quando então morre aquele jovem que ele iria descobrir que Ítalo, seu filho. Ele já estava cansado, assim como o faraó se encontrava muito cansado de todas aquelas pragas que estavam atormentando o seu espírito, e ele decide então descer ao cárcere marmentino, e descendo no sentido de diante do seu orgulho, descer a sua humildade, descer diante de si mesmo, se tornar humilde, e ele desce cego, já havido perdendo a sua esposa, já vendo a sua filha, vivendo na mais completa infelicidade, tendo perdido o seu filho, tendo visto a sua vida totalmente destruída em função do seu orgulho, do seu egoísmo e da escravidão do seu espírito para com suas imperfeições morais. Ali ele desce até o cárcere marmentino. Então ele vai em direção a André de Gioras. André de Gioras, ele joelha aos seus pés e diz: senador Publio Lentulus, eu lhe peço desculpas. Aquele jovem do qual te fizera cego e fora morto, Ítalo, era o seu filho. Ele sente a dor da morte do seu primogênito, a 10ª praga do Egito, Macat Behorot, a morte dos primogênitos.
senador Publio Lentulus, com a sua vida completamente devassada pelo seu próprio orgulho, pela pior de todas as pragas, e aqui nós não enxergamos as pragas do Egito como sendo castigos divinos, mas como sendo o efeito da nossa rebeldia, da escravidão do nosso espírito. Nós enxergamos aqui misericórdia divina, pois as dores, elas foram gradualmente assim crescendo para que o espírito do senador Publio Lentulus pudesse despertar e se libertar do seu Egito pessoal. Nós encontramos Leon Denis no Problema do Ser e o Destino da Dor, dizendo que a potencialidade do espírito, a dor, que ela é ativada, vamos assim dizer, nós negamos todas as outras potencialidades, o amor, a oportunidade que teve o senador Publio Lentulus de agir diferente diante de todas as vicissitudes, pois ele sabia, segundo o seu sonho, que o que ele enfrentaria nessa vida era uma reparação, era a expiação dos atos que ele obtivera em uma vida anterior. Leon Denis diz que assim como o mais nobre, como o mais esperto de todos os escultores, ele bate num bloco de mármore bruto para tirar a mais formosa obra. A dor assim funciona em nossos espíritos. Nós, quando mal utilizamos o nosso livre-arbítrio, e então causamos, através das perfeições morais, através de sermos escravos do nosso próprio orgulho, do nosso próprio egoísmo, como o senador Publio Lentulus, nós encontramos respostas pelas leis divinas que ativam a potencialidade da dor. Mas o senador Publio Lentulus, ao invés de ouvir primeiras de todas as expiações, nas primeiras de todas as provas, ele permanece rebelde. E assim, a dor fora esculpindo no seu espírito aquilo que iria desabrochar como Emmanuel se tornando um dos espíritos da Pleiade, do Espírito da Verdade, escrevendo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do egoísmo, e sendo o mentor de Chico Xavier, de toda a lavra mediúnica do grande missionário Chico Xavier, com mais de 450 obras psicografadas que iluminam os nossos caminhos, iluminam a nossa humanidade. O senador Publio Lentulus, ele iria desencarnar em Pompeia com a erupção do Vesúvio, o vulcão, e ali, depois de viver as 10 pragas do Egito, ele se libertaria do seu egoísmo, do seu orgulho, e ele entenderia, após sofrer todas as dores mais íntimas, que não Deus castigara, mas que ele causara em função de sua rebeldia. Ele iria despertar a sua consciência após tanto sofrimento e após perder todos os amores da sua vida. O senador Publio Lentulus obteria, 50 anos depois, como psicografado por Emmanuel, a sua encarnação como Nestório, onde ele inicia como um escravo judeu aqueles que ele desprezara tanto. Ele iniciaria o caminho de reparação e ele lidaria com todas as vicissitudes, com todas as expiações, de uma forma diferente. Não importa qual é a dor que você vive hoje, não importa qual é a dificuldade que você vive hoje. As nossas dores, elas têm o intuito de que nós venhamos a refletir sobre as nossas imperfeições. E elas vêm nos mostrar que os nossos caminhos devem ser sondados por nosso espírito, para que ao invés de necessitarmos as grandes dores que a vida tantas vezes nos traz, nós possamos fazer a nossa transformação através do amor, através da reflexão, através do esforço próprio. E então eu peço desculpas pela conexão que caiu algumas vezes e por falarmos um pouco rapidamente, mas eu espero que de alguma forma possa ter sido ilustrado as 10 pragas do Egito, à luz da doutrina espírita, entendendo que é a demonstração de uma série de leis que agem macrocosmicamente
para o povo de Israel e para os egípcios, nas palavras simbólicas do livro de Êxodos, mas também no livro de há 2000 anos, em um paralelo para com essa ideia, para a demonstração dessas leis. Demonstram para nós qual o caminho que devemos seguir para que, quem sabe, não necessitemos de tantas dores, de tanto sofrimento, para nós e para todos aqueles espíritos que se encontram ao nosso redor. Então eu encerro a exposição sob mais uma vez o pedido de desculpas da internet que falhou tanto hoje. Nós agradecemos a sua presença. Parece-me que temos alguma pergunta. Pode olhar aí, Álvaro, se... Os animais reutilizados, foi lá na quinta praga do Egito, os animais reutilizados, que eu comentei que a explicação seria quando nós não agimos pelo bem, mas temos o medo das consequências de fazer o mal, então nós ficamos atônitos, ficamos parados, não fazemos nem o mal, nem o bem, e os espíritos vêm dizer, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, eles vêm nos dizer que nós seremos responsabilizados por todo o bem que deixamos de fazer. Os animais ali, eles estão simbolizando a condição de que estavam no campo, foram recolhidos, porque tinham o medo das consequências de descumprir os mandamentos, aqueles egípcios, mas eles não faziam o bem. Então, quando o seu espírito, ele deixa de fazer o bem, se abstém da prática do bem, mas também não faz o mal, ele fica ali estacionado. Depois de certo tempo, quando você percebe, desperta sua consciência, você fala, eu vou me libertar desse Egito, eu vou sair como saiu o povo de Israel, nós então vamos ver as consequências daquele bem que deixamos de fazer, que seremos responsabilizados, segundo os espíritos, nos perseguindo, indo atrás de nós. Porque quando o povo de Israel sai do Egito, apesar do faraó ter libertado, eles terem conseguido fugir depois das 10 pragas, como o senador Publio Lentulus, que consegue se libertar do seu egoísmo ao final daquela encarnação, mas na ele vai encontrar todos os atos, tudo aquilo que ele causou, perseguindo ele. Óbvio que ele vai agir diferente, e todos os equívocos vão se tornar aprendizados para o seu espírito quando você não olha para aquilo com sentimento de culpa, mas você olha para aquilo com sentimento de que eu tenho que aproveitar os meus equívocos. E o senador Publio Lentulus, ele é um exemplo de que todos os nossos equívocos, a ausência do bem, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, podem sim se tornar não apenas grandes ferramentas para que ele pudesse se libertar. Mais do que isso, no prefácio do livro Há 2000 anos, ele escreve que ali nós encontramos um roteiro que fora autorizado diretamente pelo Cristo para que ele narrasse a história do senador orgulhoso e arrogante que ele fora. E atrás dos erros que ele cometeu, que nós pudéssemos refletir sobre os caminhos e as escolhas que nós tomamos para nossas vidas. E a partir de utilizar ele, que ele mesmo ressignifica como força propulsora para que ele servisse com mais afinco ao Cristo. E em 1500 anos, ele estaria encarnando novamente como Padre Manuel da Nóbrega e alcançaria, segundo a psicografia de Chico, do Espírito Emmanuel, no livro Amor e Sabedoria de Clóvis Tavares, o mesmo que Lívia conseguirá alcançar quando ela se tornara um mártir do cristianismo. Quando ele, aqui no Brasil, auxiliando, através da sua humildade, através da sua sabedoria, através do seu esforço, evangelizando os nativos, que ele vai dizer que esse desafio foi como se entregar, como mártir, como se entregar às feras que estavam habitando, entre aspas, ele iria então alcançar sua redenção espiritual como sendo
um dos importantes personagens que auxiliam até o dia de hoje e auxiliou naquela encarnação, na fundação da cidade de Salvador, na fundação da cidade do Rio de Janeiro e fundando, não apenas auxiliando, e fundando junto a Padre José de Anchieta a cidade de São Paulo, para então desenvolver o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que hoje nós pudéssemos estar sobre a condição, sobre a importante missão e desafio de sermos símbolo de fraternidade para todo o mundo. Vamos então para a última pergunta, porque o nosso tempo está um pouco avançado. É da Sandra. Você poderia dar uma olhada aí, por favor? Sim. Ela está perguntando, eu fiquei confusa. A história do senador, a história de Jesus, a história de Moisés passam ao mesmo. Não. As 10 pragas do Egito, aqui, nós encontramos através de olhar essas pragas, entendendo os símbolos, nós enxergamos 3 leis, principalmente 3 leis divinas. Quais? Lei do progresso, lei de causa e efeito e providência divina. Por quê? Nós encontramos, dentro dos símbolos contidos no livro de Êxodos, nós encontramos as 10 pragas sendo uma dor gradual que atinge o Egito como um todo para que o povo de Israel se libertasse. Então, lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito com misericórdia, porque a dor ela é gradualmente aumentada. Lei do progresso, porque você não consegue estacionar mesmo quando você não consegue, retroceder mesmo quando você está estacionado. Você está acumulando débitos, mas esses débitos, ao mesmo tempo, como eles acionam o mecanismo da dor ao seu espírito, você então vai aos poucos sendo tocado de forma mais profunda pela consequência dos seus atos. Então isso vai te auxiliar a despertar. E a providência divina, porque nós percebemos que apesar de todos os equívocos, as leis elas estão nos amparando para que nós alcancemos um objetivo. Qual? A libertação dos nossos espíritos de todos os vícios do nosso espírito. O livro de Êxodos, ele se passa mais ou menos há 3.000 anos atrás, aproximadamente 2.900 anos, 3.000 anos atrás. Jesus e o senador Publio Lentulus, o livro há 2.000 anos, sim, eles são contemporâneos. Então, o que nós fizemos? Contamos a história do senador Publio Lentulus, demonstrando que ele, entre aspas, recebe pragas, entre aspas, porque a gente entendeu que praga não é castigo, que são o efeito da má utilização do nosso livre-arbítrio. Ele vai receber na história da vida dele, da mesma forma que nós encontramos 10 pragas, 10 dores, momentos que marcam profundamente mudanças na vida do senador Publio Lentulus. Ele, em nenhuma dessas, consegue se libertar do seu orgulho, do seu egoísmo. Mas depois de 10 pragas, depois de perder tudo que ele tinha na vida, e de ver se despedaçar suas ilusões pelos seus próprios atos, ele então vai ser tocado no fundo do seu coração. E assim como o povo judeu, a gente fez um paralelo, assim como o povo judeu consegue se libertar do Egito depois de 10 pragas, o senador Publio Lentulus, ele consegue se libertar do seu Egito pessoal e ele vai, no próximo livro ou na sua próxima encarnação, como escravo nestório, narrado no livro 50 anos depois, fazer uma nova trajetória. Uma trajetória onde ele já tinha a sua consciência desperta, porque a potencialidade da dor, dos seus próprios sofrimentos, autor das suas próprias dores. Mas essas dores fizeram com que ele se libertasse e despertasse sua consciência, para que ele pudesse, então,
sair daquela condição de egoísta, de vaidoso, de arrogante, e então começar a transformação do velho homem em um novo homem, que vai se tornar um dos espíritos mais importantes da Pleiade de Espírito da Verdade. O espírito que tanto nos auxilia através da obra de Chico Xavier e através do seu trabalho incessante no plano espiritual ao Espiritismo. Muito obrigado, Álvaro. Nós agradecemos imensamente a sua brilhante palestra, nos dando tantos ensinamentos.